Legal. Queria só destacar um ponto aqui para quem está nos assistindo ao vivo nesse momento. Quando a gente se expõe, quando a gente vai buscar algo mais, quando depende só da gente, a gente vai descobrir uma capacidade, uma resiliência adicional que muitas vezes a gente desconhece. Mas para que isso aconteça, a gente tem que se expor ao novo. A gente tem que se expor a situações que vão ser desafiadoras. E você vai conseguir desenvolver uma competência que você não imagina. Além de outras coisas, como a NH falou, de criatividade, de buscar um pouco mais. Obrigado por compartilhar isso com a gente, NH. E tem uma outra pergunta. Você foi para a tecnologia, né, que é um mercado extremamente quente hoje. Né? As pessoas... as empresas estão demandando talentos e a gente não tem mão de obra qualificada. Como é que foi para você chegar em tecnologia? Você estudou tecnologia? O que te levou para essa área? Na verdade, assim, uma das coisas que eu percebi lá atrás, mais ou menos ali uns 12, 13 anos atrás, me chamava muita atenção, né? Grandes empresas, obviamente. Quando eu olhava para o mundo corporativo, digamos, as empresas de tecnologia era uma coisa que me chamava atenção. E aí eu fui trabalhar, meio que pelo momento e pela necessidade, eu fui trabalhar na área de vendas. E num determinado momento, eu me vi numa empresa de tecnologia, uma empresa muito pequena, representante ali, digamos, de vendas, né, de uma empresa de tecnologia, vendendo impressoras, copiadoras, foi, digamos, a minha primeira experiência ali, digamos, nesse mundo. E foi onde eu percebi que se eu quisesse, digamos, me desenvolver, era um caminho que eu poderia explorar. E o mais engraçado, Flávio, que a minha vontade sempre foi estudar jornalismo, não tinha nada a ver com tecnologia. Não estudei jornalismo, não estudei tecnologia e fui estudar administração, que é o que dava para pagar. É o que eu tinha, digamos, condições de pagar na época. Né? Teve até uma situação que eu acabei ganhando ali um auxílio, né, para eu poder, digamos, uma empresa que eu trabalhei ali, eles me ajudavam a pagar a faculdade também. E aí meio que foi por opção, assim, não tinha outra opção. Eu fui estudar administração, fui trabalhar na área de tecnologia e nesse processo eu comecei a estudar muito tecnologia, mas eu não era um profissional técnico, eu não conhecia nada de bits e bytes, digamos, né? Não era aquele cara de entender ali profundamente sobre software, hardware, mas eu tinha curiosidade para que eu pudesse, digamos, quando eu chegava na frente do cliente, de saber, obviamente, o que falar daquele produto, como fazer uma demonstração. E eu comecei a entender eu comecei a perceber que eu levava jeito para a tecnologia e mesmo não sendo um profissional técnico, eu conseguia me virar bem. Eu conseguia, digamos, sair do outro lado e conseguia fazer aquilo que eu precisava fazer, que era vender os produtos e conseguia ter sucesso com aquilo. Né? Num determinado momento eu percebi que se eu ficasse em tecnologia, eu poderia talvez um dia chegar numa grande empresa, né? E esse processo aconteceu depois de uns 7, 8 anos de carreira. Né? Eu entrei numa grande empresa, uma empresa que já tinha ali 20 mil colaboradores, uma empresa multinacional, né, que me permitiu, obviamente, também que eu pudesse fazer as coisas de uma forma diferente, que eu pudesse, digamos, conseguir entrar numa multinacional, conseguir entrar numa empresa que eu pudesse, obviamente, me desenvolver. Uma outra coisa que me ajudou muito, obviamente, foi estudar inglês. Né? Então eu tive que estudar na raça, não tive a oportunidade de estudar desde criança, então eu tive que ir lá, pagar, estudar mesmo, me dedicar para que eu pudesse aprender inglês, até para que eu pudesse ficar na multinacional. Né? Não adianta só entrar na multinacional. Então se manter, obviamente, era um processo importante e eu precisei, obviamente, fazer algumas escolhas ao invés de gastar tempo, né, ou deixar, digamos, de estudar, ao invés de fazer, por exemplo, ir para uma festa ou fazer coisas que talvez não me... Eu era muito focado em me manter numa multinacional, em estudar e me desenvolver. Então, acho que isso me ajudou muito nesse processo, sabe? Olá, pessoal. Eu estou aqui com o Luiz Henrique. Vocês acabaram de assistir ele aqui na Semana da Educação. E vamos conversar um pouco a respeito desse sentimento que você disse que teve no início, né? Você disse que a escolha exatamente da profissão não foi algo cientificamente pensado, vamos colocar assim, foi algo da necessidade. Opa, eu enxerguei um filão aqui que pode me trazer uma renda e que pode me trazer coisas maiores depois. O que você poderia dizer para os jovens sobre esse sentimento, né? Além do estudo, além daquilo que ele estuda, ter aquele sentimento de que, olha, vai por ali. E se ele, de repente, tem esse sentimento, mas não sabe se é o certo.
Legal, acho que um dos principais pontos, né, quando eu olho lá atrás, as primeiras escolhas que eu fiz, né, relacionadas à carreira, como você colocou, para mim foi meio que uma opção que eu tinha ali, né, de poder estudar, por exemplo, fui estudar administração de empresas, não foi uma coisa planejada, não foi uma coisa pensada, mas aí quando eu já estava, digamos, estudando, eu visualizei, digamos, uma oportunidade também de eu poder trabalhar na área de tecnologia, empresas de tecnologia. Eu gostava muito, por exemplo, de vendas da área comercial, enfim, eu acabei entrando, né, por exemplo, na área de vendas de tecnologia, e foi algo que me ajudou. Mas eu acho que parte desse processo, né, ele se deu muitas vezes por entender o que estava acontecendo ao meu redor, né, entender um pouco do ambiente que eu estava inserido, das pessoas que eu conhecia. Eu vi alguns amigos ali que estavam começando a se desenvolver um pouco mais profissionalmente, e eu tinha, obviamente, uma necessidade, né, eu brinco que os boletos me motivaram, né, obviamente, para que eu pudesse fazer algo diferente, para que eu pudesse estudar, para que eu pudesse me qualificar, para que eu pudesse estudar, por exemplo, outras línguas, para que eu pudesse, digamos, fazer as coisas, né? Eu venho de uma família com poucos recursos, de escola pública, a vida inteira estudei em escola pública, né? Isso tudo, obviamente, ainda assim, com poucos recursos, eu tinha uma vontade de fazer as coisas de uma forma diferente, de me desenvolver. Eu era muito curioso, né? Então, assim, eu via as oportunidades, eu abraçava, eu era super disciplinado para fazer as coisas, para aprender coisas novas e para poder realmente correr atrás daquilo, digamos, que eu queria, entendeu? Acho que esse foi um ponto, assim, muito importante no meu desenvolvimento. Excelente. Essa sua colocação, né, que os boletos me motivaram, né? Os boletos têm motivado muita gente hoje em dia no Brasil, especialmente. É, mas os jovens que nem sempre sabem o que é ser motivado por boletos ainda, nem todos ainda têm isso, e que às vezes pode pensar, não, mas eu quero aquilo, mas aquele é meu caminho. E nem sempre é para uma educação, para um emprego, pode ser para empreender, enfim. O que você poderia falar para eles sobre essa motivação além do boleto, né? Além de sentir, olha, eu quero fazer a diferença no mundo. O jovem quer fazer a diferença no mundo, Sim, né? Mas nem sempre a vida prática sim. requer isso naquele momento, né? O que você poderia falar disso para os jovens? Que às vezes ele pode fazer uma coisa nesse momento para ser um degrau para algo maior? Isso realmente funciona? Olha, eu costumo dizer o seguinte, assim, qualquer escolha que você fizer de carreira vai ter dificuldade. É óbvio que vai ter momentos mais fáceis, digamos, prazerosos, e vão ter situações que você vai ter que, digamos, né, trabalhar um pouco mais, se esforçar um pouco mais, e se desenvolver um pouco mais. E eu costumo dizer assim, qualquer coisa que você for fazer vai ter um pouco de dificuldade, né? E você vai ter que escolher o seu difícil. Para alguns, por exemplo, é ter que ir para uma faculdade, ter que estudar por 4, 5 anos, ter que trabalhar, conciliar os horários, acordar cedo, dormir tarde, fazer todo esse processo, né? E obviamente nem sempre você vai fazer aquilo que você quer de fato fazer, aquilo que te traz motivação, que te traz aquela que faz, digamos, com que o teu peito bata um pouco mais forte, né? Nem sempre para mim foi assim, nem sempre foi fácil, né? E obviamente para mim foi um processo longo, né? Eu costumo dizer o seguinte, assim, talvez os últimos 5, 6 anos, talvez tenham sido um pouco, digamos, mais entraram ali mais no automático, né? Mas foram momentos onde eu tive que trabalhar muito, estudar muito, me desenvolver muito, aprender coisas novas, onde eu tive que fazer uma faculdade, onde eu tive que escolher quais coisas que eu queria fazer e muitas vezes com risco de dar errado, né? Então, no meu caso, por exemplo, quando eu fui trabalhar na área de tecnologia, muitas vezes eu quis desistir, eu quis deixar para depois, eu quis talvez ali, acho que não é isso mais, vou fazer algo diferente, vou parar com tudo que eu estou fazendo, porque eu ficava desanimado, cansado, preocupado, né? Às vezes, financeiramente também, às vezes não estava valendo a pena, né? Então foi muito difícil conciliar todas essas emoções com as dificuldades, mas eu não desisti, né? Eu vi uma oportunidade de fazer algo diferente, continuava fazendo aquilo que eu tinha que fazer por um momento, por alguns meses, por alguns anos, para que eu pudesse ir para a próxima etapa, sabe? Então, assim, não desistir, escolher entender que a tua escolha vai ter dificuldade, não, nem sempre as coisas boas vão vir no curto e médio prazo, vão demorar anos para que as coisas aconteçam, e é importante ter essa motivação e saber que muitas vezes tem que olhar para o longo prazo, que se olhar só para o curto prazo, as coisas não vão acontecer no seu tempo, nem sempre é aquilo que você quer que aconteça, no tempo que você quer que aconteça, entendeu? Acho que então esse é um ponto importante. Excelente. Para finalizar aqui a nossa conversa, o que você poderia dizer aos jovens da igreja, especialmente,
sobre focar na sua carreira, nos seus estudos, na sua preparação para essa vida, sem desfocar da vida eterna? Eu acho que todo conhecimento, obviamente, ele é benéfico. Então, tudo que você aprender, se você escolher uma profissão, é importante, obviamente, balancear a parte daquilo que você gosta com aquilo que você quer fazer dali para frente, obviamente, balancear também a parte, obviamente, financeira, de quanto que isso vai te trazer, obviamente, uma estabilidade financeira para que você possa continuar estudando, para que você possa cuidar da tua família, para que você possa, obviamente, fazer aquilo que você precisa fazer, mas no meu caso, por exemplo, né, eu acredito que tem que ter, obviamente, ali, sempre tem que ter um balanço do ponto de vista espiritual e do ponto de vista intelectual e profissional, né? Então, eu acredito que é muito importante que você consiga encontrar um equilíbrio entre as coisas que nós acreditamos como membros da igreja, né? De você não deixar de fazer aquilo que você precisa fazer, que é fazer aquilo que a gente sabe que é importante para que a gente possa guardar os nossos convênios, né? No caso, orar, estudar as escrituras, ir à igreja, ir ao templo, fazer aquilo que você sabe que é importante para que você possa se manter bem espiritualmente, mas obviamente se esforçando e fazendo aquilo que você precisa fazer, trabalhando e estudando e se desenvolvendo para que você possa se desenvolver profissionalmente também. Excelente, excelente. Muito obrigado. Esse foi o Luiz Henrique. Podem seguir os conselhos dele. Realmente, as duas coisas, os dois caminhos, o caminho temporal e o caminho espiritual, devem seguir juntos na nossa vida. Olha, continue acompanhando aqui para mais conteúdos da Semana da Educação aqui no Estandarte da Liberdade. Até mais, pessoal. Tchau. É isso.